Saudações, Advisor! Sejam bem-vindos ao podcast Advisor Alpha, a sua trilha de carreiras no mercado financeiro. Eu sou o Raul Gomes e hoje estão aqui comigo Fabrício Faria e Sidney Trindade. E o tema de hoje a gente vai falar sobre desvendando as carreiras do mercado financeiro. Trouxe dois pesos pesados aqui comigo. Vamos começar aqui agora. Eu queria fazer uma breve introdução aqui, antes de chamar os convidados, que basicamente é o seguinte. No momento atual de mercado, que as taxas de juros começam a cair, a gente vê uma demanda maior por profissionais do segmento financeiro. E diante disso, temos diversas oportunidades, muitos postos de carreira que estão abrindo e a gente vai debater sobre eles aqui hoje. Primeiramente, a gente vai falar sobre posto a posto, consultor, especialista, trader, líder comercial, certo? E depois nós vamos destrinchar um pouco os números de mercado. Eu trouxe algumas notícias aqui bem relevantes, atuais de contratação, como que as instituições estão aquecidas. E assim como em 2019 a gente teve um boom no mercado, espera-se esse ano, de acordo com as lideranças de mercado e gestores, que 2024 seja um ano de crescimento nas contratações. Seja especialista, trader, líder, todas elas a gente vai abordar aqui hoje. Gostaria de começar com você, Sidney Trindade, vamos lá. Bom, vamos lá, né? Boa noite, bom dia, boa tarde, seja a hora que você está ouvindo a gente nesse podcast aí. Como você falou, né, Raul, o mercado está bem aquecido. Várias instituições estão demandando aí a contratação de profissionais para a área de investimento e a área que é bem ampla. Então, aí dentro dessas áreas aí, a gente tem várias profissões que a gente pode seguir. E antes de entrar nela, eu vou chamar o Fabrício também para o bate-papo. Fala, meu povo, boa tarde, bom dia, boa noite. Qualquer horário que você estiver ouvindo ou até mesmo vendo aí o nosso podcast, né? Acho que a gente vai falar aí de uma tendência muito forte, né? Que a gente vem acompanhando aí, que é o surgimento de forma exponencial das oportunidades no mercado financeiro. Então a gente vai falar ali bastante de algumas carreiras e também como que é o desenvolvimento dessa carreira dentro do mercado financeiro, né? Então a gente vai trazer uma abordagem de como você pode começar, mas também de como que você pode evoluir dentro dessa carreira. E a gente também tem diversos parâmetros, né, do mercado americano, até mesmo de acompanhar essa evolução para ver se o mesmo movimento que aconteceu nos Estados Unidos também vai acontecer aqui no Brasil. Então eu trouxe um estudo da Robert Half, né, que é uma empresa de recrutamento, de consultoria, que tem as principais tendências ali para o mercado financeiro e as principais posições que estão com alta demanda, porém não temos profissionais qualificados para assumir essa posição. Então o Raul aqui e o Sidney, a gente vai bater um papo ali falando dessas evoluções e a gente vai dar uma pincelada ali de como que nós podemos aproveitar essas boas oportunidades, né? Não, legal, Fabrício. E assim, até abrindo um link aqui, que a gente termina o episódio anterior falando sobre isso, certificação é um mero detalhe. Então, hoje, na sua visão, Sidney, o que as empresas estão querendo, né? Não é simplesmente a pessoa que chega certificada. Quais são as habilidades principais, já discorrendo aí agora, bom, eu já tenho certificado, eu quero trabalhar como especialista. O que eu devo fazer? Quais são as oportunidades para 2024 na sua visão? E quais seriam as cadeiras, né? Vamos começar a nomear as cadeiras aqui. É um assessor da XP? É um especialista do bancão? É um consultor individual? Quais são essas possibilidades que você está enxergando? Bom, o mercado segue aquecido. A gente teve um 2021 em diante mais aquecido, que teve grandes movimentações, grandes contratações, mas ainda para 2024 ainda está muito aquecido. Uma breve pesquisa no LinkedIn ali, você consegue achar diversas vagas para especialista de investimento em diversas regiões do país. E não basta, como nós batemos bastante nesse ponto no podcast anterior, não basta ter a certificação. Então, o que a pessoa tem que ter? Porque nós já falamos o que não basta para que essa pessoa tenha, mas agora a gente vai entrar então no ponto crucial. O que eu tenho que ter? Eu tenho que ter habilidade técnica. Eu tenho que saber fazer uma montagem de uma carteira, eu tenho que saber fazer uma montagem de um portfólio, eu tenho que saber, como o Fabrício citou no podcast anterior, fazer leitura de cenário econômico, amarrar essa leitura de cenário econômico com uma montagem de portfólio.
De uma forma geral, a gente pode resumir isso em conhecimento técnico. Então, você precisa ter conhecimento técnico, mas não é o conhecimento técnico da certificação. É um conhecimento técnico prático, da vida real. Alocação de portfólio, alocação de relacionamento com o portfólio, cliente, relacionamento, exatamente todo esse know-how. Mas algum que você acha que seja relevante? Fora essa parte de conhecimento técnico, habilidade comercial. Porque eu gosto de dizer o seguinte, sempre que eu mentoro alguém, eu sempre faço a seguinte pergunta: o que você acha que um especialista de investimento é? E dá um bug no sistema, a pessoa fica mais ou menos sem entender. Eu gosto de deixar a real para a pessoa. Você é um vendedor técnico. Um especialista de investimento, uma outra definição, seria um vendedor técnico. Então, a gente precisa ter habilidades comerciais para poder conseguir vender de forma técnica, de acordo com o perfil, a necessidade do cliente. E também, Cid, saber o que está estudando de forma técnica, né? Porque, pô, o cara tá iniciando, ele quer estudar análise técnica. Talvez não vai agregar nada para ele. Exato. Se ele quiser sentar numa mesa de operações e ser um trader, vão ter um volume de vagas muito menor, com um conhecimento muito mais específico. Exato. Então começa por essa trilha mais ampla, né? Se forme comercial, se forme tecnicamente da maneira correta. Tem um bom network, como a gente bateu no outro episódio. E aí sim você vai buscar essas oportunidades, é isso? Então, basicamente, vamos fechar em 4. Certificação para a posição de especialista em investimento inegociável, habilidade técnica, habilidade comercial, network e uma 5ª, a soft skill, né, Fabrício? Ou a gente enquadra tudo dentro de soft skill e joga o networking lá dentro e vira um método de 4 fases, né, Fabrício? Exato. Fabrício, eu tô com uma colinha aqui, queria te introduzir no assunto. Você falou sobre o estudo. E aí, quando você vem ao programa, eu me preparo também para não passar vergonha, né? Sim. Então, assim, eu tenho dados aqui do mercado de trabalho americano. Últimos dados de 2023, são mais de 300 mil profissionais que trabalham na área de investimentos, que é essa carreira de especialista ou consultor que a gente está abordando aqui, o famoso Financial Advisor, com mais de 20 mil firmas de investimentos nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ao todo, contando os autônomos com os CEAs, né, que são o que a gente faz aqui, os especialistas em investimentos, somam mais ou menos 55 mil cadeiras e em torno de 2 mil escritórios apenas. Então você enxerga uma possibilidade de crescimento no Brasil, pelos dados aqui é uma tendência clara, né, que a gente vai acompanhar o mercado americano com essa abertura de mercado, com essa atualização das regulações, os órgãos reguladores cada vez mais trazendo um mercado mais eficiente, mais justo para todos. Na minha percepção, só pontos positivos e que a gente vai buscar um aumento de posições aqui no Brasil muito grande. Você enxerga da mesma forma? O que esse estudo traz pra gente aí de boas práticas? Sim, Raul, até complementando aqui, com certeza, né? Esse estudo aí faz todo sentido, né? E até pegando aqui os dados históricos das taxas de juros no Brasil, né? Como eu sou da área de dados, eu vou lembrar aqui alguns dados. Aqui em 98, o FHC, taxa de juros no Brasil, 45%. 2002, Lula, presidente, taxa 26%. Aí a minha pergunta, para que eu preciso de um especialista de investimento no Brasil, se as taxas de juros em 2 anos na FHC eu dobrava o meu capital, em 4 anos no primeiro mandato ali do Lula eu dobrava o meu capital. Só que esse movimento, né, dos juros altos, né, eu até falo que o Brasil é considerado o país do rentismo, né, então por muito tempo a gente vivenciou isso. Em 2020 eu até cheguei a falar, o Brasil agora chegou a ser próximo à Suíça, só na taxa de juros, né, que a taxa de juros aqui chegou 2%, e a inflação aqui no Brasil era de 4%, então em 2020 a gente chegou a ter uns juros reais negativos. Então hoje eu até falo que a gente está no momento da finance deepening, que ou seja, a gente tem que aprofundar cada vez mais no mundo dos investimentos para buscar soluções mais rentáveis. Então a gente vê o mercado de forma crescente até buscando esses profissionais. Então seria ali uma inversamente proporcional o nível de juros com as cadeiras disponíveis para os profissionais trabalharem. Com então agora certeza. A gente está num ciclo de queda de juros, aumento de posições de especialistas, seria isso? Exatamente, acho que esse movimento a gente viu já acontecendo ali, né, em 2019, 2020, porém, quando a gente fala desse movimento acontecer no Brasil, né, de juros baixos, a gente vivenciou um juros baixo ali durante 3, 4 anos, né, e a gente pega esse mesmo histórico dos Estados Unidos que viveu uma taxa de juros baixa durante 2 décadas, né? 2 décadas, então realmente formou
formou profissionais ali até para trabalhar de forma ativa. E hoje também, quando a gente vai comparar com outras carreiras, né, normalmente os profissionais acabavam indo na carreira que o seu pai, o seu avô formou, né? Então muitas pessoas ali da área do direito, da medicina, acabavam indo para essa área porque o pai, o tio, o avô, a família seguia essa área. Então acho que hoje no Brasil deve ter mais de 1 milhão de profissionais com a AB. O CRM, eu não sei se é próximo de 600 mil, e você colocou o dado aí da área de investimento, 55 mil. 55 mil. Então, quem acha que está estagnado, a gente tem 1 milhão de advogados, deve formar 15 mil advogados por ano. Então, enfim, a gente tem muita oportunidade aqui, né, Cid? Antes de linkar com esse ponto, olha que legal, só para 2024, instituição que vocês conhecem, o Itaú, o diretor de investimentos do Itaú quer aumentar o seu quadro de funcionários de 10% a 15%. Hoje já são 2 mil especialistas, o que significa um acréscimo de 200 a 250 novas cadeiras esse ano. Usando minha colinha aqui, ó, Santander AAA, quer passar de 1.500 para 2.000 profissionais esse ano, mais 500 oportunidades. Bradesco, em 2024, quer sair de 1.700 cadeiras a 2.000 cadeiras, mais 300. Só nessa brincadeirinha aqui dá mais de 1.000 vagas para ser especialista esse ano. Isso falando do top 3 bancão, digamos assim. Se a gente entrar numa corretora, uma XP da vida, eu tô até com uma notícia aqui do Valor Econômico, que o Benchimol, né, o Guilherme Benchimol, o presidente da XP, afirmou que vai haver uma explosão gigantesca da profissão de assessor de investimentos do Brasil. Só uma pequena correção, o Benchimol é o fundador, né, hoje o Mafra, que é o CEO da XP, mas essas palavras aqui foram do Benchimol em uma entrevista ao Valor. Então, Cid, o mercado tá aquecido, como o Fabrício falou? Isso aí você citando, digamos assim, só os grandes players, né? Exato. Que aí quando você ainda vai em outros players, a gente tem muito mais vagas, muito mais oportunidades. Porque geralmente um player reorganiza, estrutura sua área de investimentos, começa a dar resultado. Os outros não podem ficar para trás, também tem que se reorganizar. E aí a gente vê a demanda crescendo, né? E dentro, assim... É a corrida positiva da concorrência, né? A corrida positiva da concorrência, né? É curioso, né? A gente viu muito esse movimento com a XP, que democratizou muito o mercado de investimentos, e aí teve uma demanda muito grande por profissionais focados, especializados em investimento. A XP é notadamente uma grande precursora, digamos assim, no mercado, de ter aberto essa porta. Sim, quando a XP começa ali em 2018 a bombar, não tinha nem 1 milhão de CPFs na bolsa, né? Ela dominou, ela navegou no que o pessoal do marketing, o pessoal de administração chama de Oceano Azul. Não tinha ninguém basicamente competindo com ela. Os bancões tiveram que se organizar. Aí vem, né, se a gente fosse traçar por alto uma cronologia, vem aí o INHO do Itaú. No início houve uma certa desconfiança, digamos assim, do mercado, dos profissionais. Ninguém sabia o que seria essa assessoria. Eles tiveram mais dificuldades para contratar do que o normal. E hoje é uma das assessorias mais cobiçadas, mais desejadas por todo mundo que procura a gente para falar de carreira. Muito forte, tem um né? nome muito forte. Muito boa, né? E aí outros players tiveram que vir correndo atrás. Santander abriu o AAA, o Bradesco reestruturando, não só a parte de investimentos, mas a parte do private a nível global, e outros players que a gente pode considerar assim que está abaixo desses, por exemplo, o C6, Sofisa, várias outras instituições ali que demandam por esses profissionais, o que só mostra que o mercado está super aquecido, né? E aí a gente tem oportunidades em várias posições. E aí eu sei que o Fabrício preparou para a gente aí para falar de algumas posições, né, Fabrício? Vou deixar você introduzir aí como é que seria digamos assim, um planejamento de carreira para quem está querendo entrar. Porque a gente está batendo muito na tecla, né, o Raul? Especialista. Eu quero até dar meu exemplo. Eu começo como assessor na XP. Então, assim, eu formei na economia, eu saí do meu trainee do Banco do Brasil, fiquei lá 2 anos naquele job rotation, consegui conhecer todas as áreas do banco que tinha aqui em Minas. E entrando na XP eu não tinha certificação, e eles tinham um plano de contratar pessoas que querem trabalhar do zero, vai tirar sua certificação, vai pegar um telefone e vai fazer 200 ligações por dia. Então eu me certifico ali em 1 mês para tirar um core, e no meu segundo mês eu já começo a fazer essas ligações. Então eu também
me tornei um especialista em 90 dias. Na prática. Na prática, digamos assim. É pegar o telefone com mentoria. Eu tinha meu mentor ali, meu líder principal na época, que me ensinou 70% de tudo que eu sei. Tomar muito não. Mas é ter resiliência, que é até uma soft skill adicional. E eu vou falar um pouco mais depois sobre o assessor, mas eu achei legal trazer antes do Fabrício o que é o especialista, porque fica muito intangível. Então eu consegui fazer isso em 90 dias. E assim, o que você vê hoje pro cara que tá começando, que talvez venha a trabalhar com você num futuro, atendendo clientes alta renda, atendendo clientes private, que é o que você faz hoje como especialista em investimentos? Então, acho que um dos pontos mais importantes, até como a gente falou no primeiro episódio, lá na semana passada, é o quê? Saber onde você quer chegar. Então, e desculpa, o que é o especialista também, pra já linkar a conversa? Sim. Então, se você sabe onde você quer chegar, fica muito mais fácil de você desenvolver as habilidades necessárias, né? Então, você está próximo de um mentor, né, que inclusive vai filtrar alguns caminhos ali para você seguir, né, e algumas habilidades que você tem a desenvolver nesse caminho. Então, o especialista de investimento é aquele profissional que vai tentar traduzir o mercado financeiro para um tomador de decisão, que é um investidor. E muitas das vezes, esse investidor pode ter diversos níveis de conhecimento, que seja um nível básico, ou um nível avançado. Então você, como especialista, você tem que ter uma habilidade de comunicação muito forte para traduzir toda a informação do mercado financeiro de forma simples para uma decisão ágil. E legal, só desculpa, Sim? porque assim, o especialista é um conselheiro, como você colocou. Ele Exato. não toma decisões pelo cliente. Então é um Perfeito. trabalho a 4 mãos, né? Esse relacionamento do dia a dia, essas dificuldades. Você pode ter um cara que ele tá com 1 milhão na poupança ou guardava embaixo do colchão, como uma pessoa que opera derivativos, commodities, que a gente tava até conversando nesse episódio aqui antes. Como que lida com esses dois universos tão distintos e já linka com o private banker, que aí é o cara mais selecionado, digamos assim? Então, basicamente, né, eu até falo quando a gente vai estudar os modelos de carreira nos Estados Unidos, né, o Financial Advisor, né, a profissão mesmo de especialista de investimento, na verdade, nada mais é do que um conselheiro, né? Eu já desenvolvi as habilidades de conselhos ao longo da minha vida, né, que seja ali dentro de casa mesmo, então eu sempre fui com essa percepção de ser um conselheiro. Inclusive, um dos trabalhos que eu fiz, né, no meu MBA foi de ser conselheiro de empresas, que é algo que eu quero desenvolver para o longo prazo. Então, eu já venho fazendo isso, né? Então, quando a gente faz essa questão do conselho, o primeiro ponto que nós temos que ter é confiança, né? Como que nós geramos confiança? Através de um amplo conhecimento, com dados técnicos, né? Porém, também utilizando uma linguagem simples. Então, basicamente, né, como especialista, né, teve até um conceito aí de um grande especialista que eu admiro muito, né, que falou que a gente basicamente é especialista de investidores. Então, antes de falar do investimento, a gente tem que falar de pessoas. E é uma habilidade que eu acabei desenvolvendo, né, que é a conexão. Então, quando eu crio essa conexão, eu acabo gerando essa confiança. E eu, basicamente, como eu tô no mercado financeiro, basicamente lá em casa, lá eu tenho um fuso horário de 3 países, né? Então eu acompanho já o que tá acontecendo na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos. E o cliente... o dia inteiro. O dia inteiro. E o cliente, basicamente, quer o filtro, quer tomar a decisão. Então eu tento filtrar as informações para uma tomada de decisão mais ágil. Então, dentro do universo de investimento, tem diversos degraus aí que todas as instituições acabam utilizando, até mesmo para levar uma certa exclusividade ali para os seus investidores. Isso existe tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica e também no mundo institucional. Então, hoje, dentro do investimento, né, você poderia iniciar ali como um especialista de investimento dentro do segmento alta renda. Ou até menos que isso, ele entra como um assistente, ele vai ser o seu assistente para aprender na prática como que você faz. Vai ficar ali 1 ano, 1 ano e meio, e depois ele se torna um especialista. Isso. E aí também com um degrauzinho, né, Cid? Então você vai assumir uma carteira menor, com o tempo você se torna pleno. Então, assim, é uma construção. Exatamente. A pessoa não vai começar a falar de China, macroeconomia, no D0 como você fala, mas como você tá sempre ligado ali, no início a pessoa não sabe quem tá do outro lado, né? Você não sabe o cliente que você vai atender. Então, assim, pelo que eu entendi, esteja preparado para qualquer guerra. Sempre. Exato. Utilize ali os 3 relógios em 3 fusos horários para captar informações diferentes. Aqui o relógio é só uma alusão, claro, para busque conhecimento sempre. E no futuro você pode se tornar um private banker. Atender famílias acima de 10 milhões, 15 milhões.
Qual que é a grande diferença num cara que começa hoje como especialista para que ele possa chegar no Private Banker, na sua opinião? E o que é um Private Banker, que é o trabalho que você faz hoje? Então, se a gente for analisar, né, essa evolução ali da carreira, ela é algo que pode acontecer de forma natural ou não. Basicamente, cabe você também evoluir. Até como nós falamos no episódio passado, né, tem a questão da certificação da regulação, que a gente consegue visualizar isso. Então, você acaba hoje começando no mercado financeiro, atendendo alguns grupos de investidores. Com o passar do tempo, você pode ir aumentando a sua carteira. E dentro do segmento de investimento, tem também o Private Bank, que atende as grandes famílias, né? E tem também o Ultra High, que é o acima ali de 50 milhões, que algumas instituições acabam utilizando. Hoje na sua instituição é a partir de 15. 15 milhões o Private, tem o Ultra High também, tem o segmento institucional, a mesma categoria que tem na pessoa física, também tem na PJ, né? A PJ ali tem Middle, Large Cap, tem os tamanhos da empresa e também no mundo institucional. Então isso daí é para te dar um serviço diferenciado, porque uma pessoa que tem um recurso muito alto vai ter uma demanda diferente, vai precisar abrir uma empresa fora, vai fazer uma posição offshore. Então esse atendimento exclusivo cada vez mais é necessário. Aí entra o CFP como um requisito que Como vocês ser comentaram. E basicamente um CFA já como Exato. diferencial. Hoje é diferencial, daqui um dia já vai ser Aí eu obrigatório. até entro, Sidney, aproveitando que você me deu essa deixa nas possibilidades de carreira. Aí, Raul, você falou para eu não estudar análise técnica, mas eu sou apaixonado com isso, eu quero trabalhar com produtos. Não tem problema, existe um cargo chamado Investor. Que aí ele vai buscar um CFA, ele vai buscar um CNPI, que são posições mais técnicas. E o que faz um investor hoje te ajudando no seu dia a dia? Ele é um trader mais fino? O que seria esse investor hoje? Ele é o cara que te auxilia a fazer as alocações? Tem muita diferenciação de carreira? Eu tô entrando nisso porque depois o Cid já vai falar sobre o Health Planning, também outra profissão que ele está acostumado a lidar com clientes do Private. O que você conta pra gente em relação a isso? Sim, hoje a área do Investor ali, ela tá muito mais pautado ali, tanto na questão das alocações, né, com uma visão bem mais técnicas, né, podemos dizer assim, de portfólio mesmo, de fazer realmente um asset location, analisar ali os momentos mais adequados para estar fazendo uma revisão da carteira, fazendo toda a reestruturação, entendendo bastante ali do cenário, tanto local quanto internacional, fazendo as posições táticas. Então eu vejo o Investor hoje com uma posição muito mais técnica, né, para quem não quer ter uma interface tão profunda ali com o cliente, que não tem uma habilidade de relacionamento, né, e o Private Bank é aquela pessoa ali que acaba lidando diretamente com o cliente, tem o conhecimento também necessário, né, porque é importante, mas a grande diferença é que um vai ter uma visão muito técnica, né, principalmente na parte de alocação, e o Private Bank vai acabar fazendo toda a parte de relacionamento com o cliente, vai estar fazendo as visitas, tomando aquele café, Legal. aquele network. Então você tem todo um ecossistema ali, você tem o seu assistente que faz os operacionais do dia a dia, você tem a figura de fato do consultor, que é o conselheiro que você trouxe, que é o cara que tá ali dia a dia, olho no olho com o cliente. E você tem um cara que é o investor, que é o cara que tá na mesa de operações, comprando e vendendo, renda fixa, ações, mercado nacional, mercado internacional. E essa equipe multidisciplinar, ela orbita em torno do Fabrício, que faz essa entrega final pro cliente. É basicamente isso. Exato, isso mesmo, perfeito. E Cid, como que o Health Planning entra nisso? Só fazendo um gancho, né? Eu gosto de dizer nessa questão do Private Banker e do Investor. Geralmente quando um aluno, alguém pergunta, mas qual que é a diferença e tal? Porque às vezes dentro do próprio mercado financeiro tem pessoas que atuam, e às vezes também as nomenclaturas, né, mudam. O Investor, por sua vez, lá atrás já foi chamado de Advisor, hoje eles chamam de Investor. Qual caminho eu tô na posição de especialista, na cadeira de especialista hoje, qual caminho que eu vou seguir? Eu vou ser Investor, eu vou ser Private Bank? Eu gosto sempre de responder o seguinte, depende. Depende de quê? Depende. Você gosta mais de tomar cafezinho com o cliente, ouvir o cliente falando de netinho, mostrando fotos das férias? Ou você gosta mais de fazer a parte técnica, ficar analisando o mercado, montando carteira? Cara na tela ali o dia inteiro, né? Na tela o dia inteiro. E isso é uma soft skill, você tem inteligência emocional pra saber onde você quer chegar. Porque pode ter muita gente da nossa audiência que está nos ouvindo agora que gosta de investimentos, mas não necessariamente é aquela pessoa que gosta de ficar cultivando relacionamento. Legal. E o Private Banker, ele é o cara que vai, ou a pessoa, a mulher que vai cultivar o relacionamento. É o que vai lá, porque muitas vezes, quando a gente chega nesse nível de cliente alta renda, muitas vezes o Fabrício sabe bem disso, né, Fabrício? Você também, Raul? Muitas vezes o cliente fala de tudo, menos de investimento.
Sim, é um mero detalhe. É um mero detalhe. Né? Tem que criar uma conexão. E aí o Private Bank como eu gosto de brincar, é o que vai tomar cafezinho, ouvir o cliente falar do netinho, mostrar as fotos das férias, vai cultivar o relacionamento. Ô, Cid, já que e vai passar pro investor. Um conselheiro é muito mais do que meramente uma carteira de investimentos, conta pra gente sobre o Health Planning, como que ele se enquadra nesse ecossistema e junto com o planejador financeiro pessoal, que tem uma relação muito grande. Bom, dentro do Private, né, como a gente está falando, tem essa carreira, né, como o Fabrício colocou, essa escadinha. E aí uma outra figura que a gente vai encontrar lá é a figura do Wealth Planning. É uma figura também meio desconhecida também. É uma figura que fica mais por conta de planejamento sucessório e de questões patrimoniais do cliente. Então, um cliente que tem um patrimônio muito alto, vamos colocar aí $1 milhão acima, no caso aí de algumas instituições 10 milhões acima, 15 milhões acima, já é um cliente que demanda uma estrutura mais robusta de atendimento, com um private banker para cultivar o relacionamento, um investor para fazer as alocações técnicas, táticas, e um wealth planner que é o cara que vai pensar, por exemplo, meu cliente está vendendo uma empresa, como é que eu faço os trâmites legais, burocráticos da venda dessa empresa? Meu cliente tem herdeiros, como é que eu protejo o patrimônio do meu cliente num processo sucessório? Se esse cliente vier a faltar hoje, quem que vai assumir essa empresa? Como é que eu faço esse processo sucessório de forma que um herdeiro que porventura venha a assumir essa empresa não atrapalhe o funcionamento da empresa? Um cliente que tem filhos na família e se preocupam, por exemplo, com futuros matrimônios, com as pessoas que vão entrar naquela família. Então, ter a figura do Wealth Planning é para pensar nesse sentido. Tá. E só fazendo um gancho, a gente falou de transição de carreira. Em geral, o background de quem trabalha no Wealth Planning, geralmente são pessoas do background de direito, então advogados que porventura estão nos vendo agora, sabe que você pode fazer uma carreira de muito sucesso no Wealth Planning. Aproveitando, tirando o top 3, que é economia, ADM e contábeis, o que você fala aí? Direito, engenharia... Você já me falou que viu enfermeiro trabalhando no mercado financeiro. Professor de educação física, enfermeiro, professor de história. Professor de história, tem de tudo. Mas, em particular, para o mercado financeiro de uma forma geral, para seu banker, para seu investor, né, Fabrício? Não tem muita diferença de formação base. É sangue no olho querer fazer, né? Querer fazer. Agora, especificamente para a posição de Wealth Planning, a gente vai até ter uma entrevista com um profissional da área. O background, a formação ali em direito faz diferença. Por quê? Porque é uma pessoa que tem que ter realmente esse conhecimento de direito sucessório muito bem sólido, e quando você olha o perfil de diversas pessoas que trabalham com Wealth Planning, a formação de direito acaba se sobressaindo, diferentemente para o private banker ou para o investor, que pode ser enfermeiro, por exemplo, e não tem nada a ver. Não, e deixa eu amarrar aqui então, e fazer também um momento merchan aqui. Podcast Advisor Alpha, um oferecimento ETX Fin Academy, o maior ecossistema de educação financeira do Brasil. Temos uma comunidade para quem deseja trabalhar no mercado de investimentos, totalmente gratuita. Podcasts toda segunda-feira às 20 horas. A partir de semana que vem teremos live também, toda quarta-feira às 20 horas ao vivo. E é isso, muito obrigado ETX Fin Academy, muito obrigado pelo convite. E aí agora, aproveitando meu jabá, quero continuar com o Sidney, mas eu quero fazer um totalmente inverso. Aqui a gente falou de carreiras para atender o alta renda, o cara que é private, que ele tem muito dinheiro. Mas e o consultor financeiro pessoal? Que atende ali pessoas com um ticket menor, pessoas que estão começando, que precisam de uma visão mais holística. Que investimento é só um detalhe. Eu preciso de me planejar antes, sair das dívidas, para aí sim eu começar a poupar. Então, assim, acho que comprar uma ação é a cereja do bolo. Como que o planejador financeiro pessoal, que é o que você está atuando hoje, Sidney, ele pode ajudar as pessoas comuns, as pessoas que querem começar a investir R$500, R$100 por mês? É bem interessante esse ponto, né? Porque no mercado financeiro, de uma forma geral, o cliente alta renda já é um cliente muito disputado entre as instituições. Então, ele é um cliente muito bem assistido. Você pode ter certeza que para um cliente alta renda não vai faltar atendimento para ele de forma alguma. Agora, como você falou, às vezes a pessoa que não está no nível de um cliente alta renda, ou às vezes a pessoa ela está na fase que a gente chama de construção de patrimônio, é a fase que a gente diria que é a fase mais democrática, que a gente pode entrar ali com um planejamento financeiro para planejar a vida da pessoa como um todo. E hoje a gente tem várias assessorias independentes
de planejadores financeiros, pessoal que trabalham de todas as maneiras de remuneração, porque exige toda uma dinâmica diferente. Então, basicamente, um planejador financeiro pessoal, ele não é, digamos assim, vamos lá nos primórdios, a profissão de planejamento financeiro, ela não é uma profissão regulamentada no Brasil. Então, você não tem uma determinação em CLT, algo assim, regulamentando essa profissão. Porém, lembrando que o órgão regulador está sempre lá. Então, para você ser um consultor, exato. você se vincula a CVM, tendo um CNPI, um CE, um CFP ou um CFA. Exato. Só que eu ia entrar nesse detalhe também. O que acontece? A profissão, ela não é uma profissão regulamentada no sentido de, você tem a profissão de professor, tem diretrizes legais da CLT para aquilo ali, legal, se é um enfermeiro, se é um médico, se é um advogado, vai nesse sentido. É mais aberto, né? Agora, quando você fala assim, eu vou ser um planejador financeiro, você não tem uma faculdade de planejador financeiro. Você, hoje em dia, tem muitos cursos de pós-graduação de planejamento financeiro para quem quer trabalhar no setor de planejamento financeiro pessoal de forma independente. E aí, o que a gente tem é uma certificação de distinção, que é o CFP, que é emitida aqui no Brasil pela Planejar, é uma certificação internacional. Você precisa cumprir alguns pré-requisitos para ter essa certificação, você precisa ser graduado, graduação completa, você precisa fazer o exame CFP, fazer um curso de planejamento financeiro e comprovar a experiência no mercado financeiro. E aí, de posse dessa certificação, você pode trabalhar como planejador financeiro independente propriamente, ou você... órgão. Não necessariamente, você pode ser o planejador financeiro. Legal. A distinção se você trabalhar como planejador financeiro, sem se registrar na CVM como consultor de valores imobiliários, você não pode fazer recomendação. Então se eu tiver um celular, um notebook, uma conexão na internet, eu tirei meu CEA, teoricamente eu já estou apto. Só que se você fizer recomendação de investimento para pessoa física, sem estar vinculado a uma instituição financeira, você vai ter que se registrar como consultor de valores imobiliários. Registro na CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que hoje é quem regula todo o mercado de capitais. E a partir daí eu toco minha carreira. Exato. Não, legal. E assim, eu queria trazer um pouco sobre assessor de investimentos, trader, líder comercial, e até dando um spoiler aqui já, na semana que vem a gente vai ter 2 convidados de peso, que é o Pedro Fernandes, ele é head de alocação de um grande escritório da XP aqui em Minas Gerais, e o Aulus Leite, que ele é CEO de uma grande empresa de seguros. Então, não vou me atrever aqui a falar sobre a profissão deles, eu vou deixar para eles para semana que vem. E aí eu queria mandar um gancho aqui pro Fabrício. Como eu me preparo para ser um especialista em investimentos, um consultor e mudar minha vida ainda em 2024? O que eu preciso? A gente já viu que tem oportunidade. Todos os bancos estão expandindo. As taxas de juros estão fechando, que é o que a gente chama. Os níveis de juros estão caindo. O nosso patamar, o novo recorde é quase 14% e estamos em 10,5%. Então, oportunidade tem. Mas como que eu transformo minha vida ainda esse ano? Excelente pergunta, Raul. O primeiro ponto, para ter essa transformação é querer. Então, se você falar que quer, já é o primeiro ponto. O segundo ponto é seguir esse canal aqui, acompanhar aí todos os nossos conteúdos, porque a gente vai ser um facilitador para que isso aconteça ainda esse ano. Legal. Então, acho que isso daí vai ajudar bastante. Então vai ter muito conteúdo sendo postado sempre. Entrar na nossa comunidade. O Sidney que vai estar tocando as lives quarta-feira? Como que é? Nós vamos participar também, trazendo conteúdos, né? E também, quando eu falo ali de virar especialista, né? A gente também tem que ter um planejamento, organização e controle, né? Até para avançar. Acho que como qualquer objetivo na vida, né? A gente tem que ter métricas, né? Até para mensurar se a gente está avançando ou não. Por exemplo, olha, realmente eu quero seguir esse plano de carreira, então, exemplo, eu vou no mínimo cumprir as regulações básicas, né? Não estou falando que a certificação é essencial, que a certificação vai mudar a sua vida, mas a certificação no mínimo coloca você no banco de reserva. Não deixa ela guiar a sua vida, né? Você ficar preocupado que ela é tudo. Só na verdade, esse ponto da certificação a gente pode tocar o seguinte, ela é questão regulatória, galera. A gente tem casos, a gente não vai citar obviamente, mas a gente conhece casos de pessoas dentro de instituições financeiras que são desligadas porque não tiraram a certificação em tempo hábil. Sim. O Raul mesmo, quando começou na instituição que ele está hoje,
ele não tinha o CEA e ele foi dado um prazo para ele foi lá e tirou o CEA. Na época eu tive 2 meses. 2 meses, né? Então, ele foi lá, ó. Já era um especialista formado, mas não tinha certificação. Porque então eu sou um case totalmente ao contrário. Na profissão anterior, o que demandava era ter o Ancor. Exato. E ele tinha um Ancor ali, ele estava regulado lá para aquela profissão anterior. Quando ele fez a mudança, ele precisava do CEA. Deram para ele o prazo, ele foi lá e tirou. E a gente sabe, né, Fabrício, Raul, a gente sabe de casos de pessoas que não tiraram. Isso acontece todo dia. Por uma questão de lei e regulamentação, a instituição não pode manter. Então, galera, para a gente tocar o barco e colocar na cabeça de vocês de uma vez por todas, certificação para determinadas posições é regulatória. É o básico que tem que ter, como o Fabrício está tocando aqui, e o Fabrício vai entrando nas que realmente fazem a diferença. Exato, e num mundo cada vez com mais tecnologia e uso de inteligência artificial, a inteligência artificial já passa em todas essas provas se forem de múltipla escolha. Então fala pra gente aí, Fabrício. Sim. Então, o grande diferencial vai ser você desenvolver as habilidades, né, que nós falamos ali no primeiro episódio, e a gente vai trazer muitos conteúdos de como desenvolver essas habilidades aí nos próximos episódios. Então, a gente vai trazer profissionais aí de várias áreas, que tem uma expertise também. Os líderes em cada área, né, quem faz exato. isso na prática todo dia ali, né? Sim, sim. E também outro papel nosso aqui é acompanhar as principais tendências, né? Porque quando a gente vai conversar de mercado financeiro, se fosse 20 anos atrás, a tendência e as habilidades eram uma, e hoje essas habilidades estão mudando, né? Então, a gente vai trazer muitos conteúdos aí sobre cenário, sobre possibilidades aí dentro do mercado financeiro, como fazer um bom network, como que você está próximo de pessoas que querem realmente atuar nessa área, e o mais importante de tudo, para mim... Buscar excelência nas soft skills, né? Relacionamento, empatia. Exatamente. Estar no lugar certo, cercar de pessoas boas. Certo. E o ponto de inflexão, sem dúvidas, é você investir em você mesmo. Tanto é que eu falo que o melhor investimento não foi nem aquela alta da Petrobras do ano passado, mas foi um investimento que eu fiz na minha carreira. Então, eu acho que quando você decidir investir em você mesmo, acho que esse vai ser a virada de chave para realmente a gente seguir a carreira de especialista e a gente conseguir avançar ali com essas possibilidades, né? Então, a gente vai preparar profissionais para participar de um processo seletivo, de ter uma boa comunicação, de poder expressar e de poder trazer as informações que a gente tem uma dificuldade no mercado financeiro de forma mais simples. Então, se você desenvolver essas habilidades, estar pronto na hora certa, sem dúvidas, você vai conseguir entrar no mercado financeiro ainda esse legal. ano. E até lembrei de uma história do meu início de carreira aqui. Basta querer, né? Como você falou. Sim. Eu saí do Banco do Brasil e mandando alguns currículos, LinkedIn, não tinha muito manuseabilidade ainda com a plataforma, sinceramente eu não sabia mexer na época, e eu aceitei o primeiro CLT que veio. Então eu ganhava ali R$1.200 na época, se não me engano, salário mínimo, e trabalhava numa empresa como auxiliar de cobrança. E aí um dia eu virei pro meu líder e falei assim, Sidney, pô, eu fico sentado aqui o dia inteiro, essa cadeira aqui não tá tão boa, eu queria... Será que a gente consegue trocar a cadeira? Porque não dá pra ficar aqui 10 horas batendo telefone numa cadeira muito ruim, é o mínimo aqui para um ambiente salubre. Ele olhou dentro do meu olho, Raul, é mais fácil você arrumar outro emprego do que eu arrumar uma cadeira nova para você. 2 semanas depois eu larguei tudo pro alto e fui para trabalhar na XP. Olhando em retrospectiva, eu saí de lá puto com o cara. Olhando em retrospectiva, ele me deu um empurrão. Sim. Ele furou o bloqueio da zona de conforto. Então vamos fazer uma apanhada aqui. Certificação ela é super importante, mas não é o fim. Existem muitas possibilidades. Com a queda de juros, o mercado está crescendo muito. Seja um especialista, um consultor, um autônomo, o que seja. Temos muitas oportunidades. Aqui, por si só, já é um ótimo ecossistema. Então, chegamos ao fim de mais um episódio. Queria agradecer imensamente Fabrício e Sidney. Gostaria que vocês dessem suas considerações finais em 1 minutinho cada um. O que a gente pode esperar daqui pra frente. Se tiverem alguma história para contar também brevemente aí, podem ficar à vontade. Mas agradecer mais uma vez a ETEX Fin Academy pela oportunidade de a gente estar fazendo esse podcast, por ter me convidado para ser host. Dúvidas, questionamentos, façam um comentário, deixem um joinha, é super importante o engajamento. A gente quer gerar proposta de valor aqui para todo mundo de graça.
A gente quer realmente transformar a sua vida ainda em 2024. Qual que é o recado que você dá, Cid, para quem tá meio com medo, quem não furou a zona de conforto, quem não furou a bolha ainda? Eu vou fazer como o Fabrício. O primeiro recado que eu dou é seguir a gente. Ficar aqui que vai dar bom, galera. Vai dar certo. Vem com a gente aqui que a gente tá desenvolvendo um trabalho muito sério, com pessoas competentes, de alto nível. Um trabalho que a gente pensa, em primeiro lugar, agregar muito valor para todos que estão nos vendo. Quem já está na nossa comunidade, diariamente a gente posta sobre tudo que nós falamos aqui. Oportunidades de trabalho, como se desenvolver na parte técnica, na parte comercial, na soft skill de uma forma geral. Então, minha dica para você entrar no mercado ainda em 2024 é seguir a gente. Tá. Um livro para quem tá começando e uma pessoa que você gostaria de ver aqui. Um livro para quem tá começando. Essa daqui era surpresa, viu? Peguei eles aqui de surpresa agora. Eu gosto do livro do Barzinho lá. Eu tenho uma filosofia bem parecida com o Fabrício de investir em ações para longo prazo. Aquela faça fortuna com ações antes que seja tarde demais. Esse eu já vi também. Eu acho e uma esse pessoa livro que você fantástico. gostaria de ver aqui? Uma pessoa que eu gostaria de ver aqui. Seja especialista ou alguém de renome que você respeite no mercado. Ainda não tenho um convidado, mas com certeza a gente vai ter muitos. Você, Fabrício, um livro para quem tá iniciando no mercado e uma pessoa que você gostaria de ver aqui. Um livro, acho que seria o Outliers. Tem as 3 versões, né? Então acho que começar na versão 1, que conta diversos cases de sucesso ali dentro do mundo dos investimentos, dos principais gestores, das principais mentes aqui do Brasil. Então acho que é um livro que é muito interessante, inclusive para desenvolver habilidades, principalmente na área de investimento. E uma pessoa que eu gostaria de ver aqui foi até uma pessoa que foi o meu mentor, o Leonardo CFA, foi professor em Nova York, já tocou diversos fundos internacionais, tem uma ampla experiência no mercado financeiro global, e uma dica que ele me passou, né, até trazendo aqui de forma resumida, que acho que foi um ponto de inflexão na minha vida, foi que ele disse que para chegar onde ele chegou, ele já sabia onde ele queria chegar quando ele tinha 15 anos. Então, pessoal, até para fechar aqui, quanto antes você descobrir onde você quer chegar, mais fácil vai ser a gente levar você até esse caminho. Se for do mercado financeiro, com certeza que a gente vai fazer essa diferença. É igual quando chega no final do ano, a gente ganha ali uma agenda de Natal, né? E aí tem lá, quais são seus objetivos pro próximo ano? Pode parecer clichê, mas anota ali, né? Sim. Quero me tornar um especialista até o final do ano. O caminho a gente vai te dar. Perfeito. Basta querer. Então, gente, muito obrigado por toda a atenção. Fabrício, Sidney, foi um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Muito obrigado, ETEX Fin Academy, por liberar o espaço, pelo convite. Teremos muitas novidades. Então, relembrando, deixa um like no vídeo, compartilha. A pessoa que quer fazer uma migração de carreira, ela está insatisfeita onde ela está, ou você é um universitário e quer começar agora, esse é o canal certo. ETEX Fin Academy, esse é o podcast Advisor Alpha. Muito obrigado, galera. Boa noite a todos.